Tami, para de enrolação e conta logo pra gente qual é o melhor tipo de corte para cabelo cacheado. Oi gente, tudo bom com vocês? Acho que desde o início do canal eu recebo essa pergunta: qual o melhor tipo de corte para cabelo cacheado? Corte para cabelo cacheado tem que ser em camadas? Será que isso é real? Tem que ser em camadas? Vamos lá que eu já vou te contar todos os babados por trás dos cortes de cabelo cacheado. Mas antes, se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber sempre em primeira mão quando eu postar um vídeo novo por aqui. Eu tô aqui toda terça, quinta e domingo. Se você for um inscrito, se você participar, comentar, deixar o seu like, você vai receber sempre na sua timeline quando eu postar alguma novidade aqui no canal. Além disso, também temos vídeos nos stories, temos conteúdo na comunidade quase todos os dias, então a gente tá sempre por aqui papeando alguma coisa de cabelo e de vida também, tá? Vamos falar de corte de cabelo, gente? Eu nunca falava muito sobre corte de cabelo porque não era um assunto que eu dominava muito bem. Na minha cabeça, o melhor corte é o corte que você quer fazer pra você. Lembrando que nesse vídeo eu não vou falar sobre visagismo, eu não vou falar sobre cabelos que combinam com tipos de rosto e etc. Eu nunca fiz curso de visagismo, eu não sei como isso funciona, então eu não vou trazer essa informação hoje aqui pra vocês. No Google ou aqui no YouTube vocês devem encontrar muita informação sobre visagismo, tipos de rostos e tipos de cabelo que harmonizam melhor. Mas sinceramente eu acho que se você tem vontade de fazer algum corte específico diferente, vai lá e faz. Não é porque você tem algum tipo de cabelo, de rosto diferente e tal, que você não tem que usar. E aí se você não gostar, é outra história, né? Você não faz de novo, deixa o cabelo crescer, mas a gente nunca vai saber se a gente não testar. Eu morria de vontade de cortar o cabelo curto, mas tinha medo porque eu não sabia se ia ficar bom no meu tipo de rosto, tá? E quando eu cortei, eu me apaixonei. Então eu sugiro que você desfaça primeiro essa ideia de que o cabelo da mulher precisa ser longo, que a gente sabe que é uma construção social aí entranhada na nossa cabecinha e no nosso coraçãozinho de que o cabelo mais bonito e mais feminino é o longo. Primeiro desconstrói isso na sua cabeça e depois escolhe um corte bem bacana, caso você queira, obviamente. Mas vamos falar de camadas e não camadas. Bom, o corte que a maioria dos profissionais de cabelo indicam para quem tem cabelo ondulado, cacheado e crespo é o corte em camadas. E por que esse é o corte mais indicado, Tamires? Para evitar o efeito pirâmide. Eu vou deixar uma foto aqui de exemplo para vocês, mas basicamente quando o cabelo cacheado, ondulado e crespo tá reto, ele tende a ganhar um volumão nas pontas e ficar mais murcho no comprimento, né? Porque pesa. E por isso a camada. E o que essa camada faz? A camada dá mais volume pro cabelo, eu vou ficar com um volumão, ou ela reduz muito o meu volume? Nem uma coisa nem outra. A camada, ela distribui o volume do seu cabelo. Então ela vai tirar o volume só aqui das pontas e ela vai distribuir o volume pro restante da sua cabeça, né? Do seu contorno aqui nessa região. Porque ao invés de você ter só um bolão de pontas aqui, ele vai cortando, como se fossem degradês, né? Então as suas pontas vão sendo distribuídas, o que nós chamamos de camadas. E isso vai harmonizar todo o cabelo, ele vai ficar mais redondinho, não vai ficar tão reto. Isso vai dar mais movimento, balanço e etc. Quanto menos camadas você faz no seu cabelo, menos esse volume é distribuído. Então é bem capaz que ele fique com menos volume também. Quanto mais camadas você faz, mais esse volume é distribuído. Se você tem muito cabelo, você vai conseguir um volume um pouquinho maior, né? A quantidade de camadas aumenta um pouquinho o volume, mas deixa tudo mais harmonioso, tá? Não é como se parecesse que você tem uma quantidade exorbitante de cabelo diferente do que você tinha antes, mas você vai sentir uma harmonia maior aí. Então, mais camadas dão uma leve impressão de que você tem um pouco mais de cabelo, porque elas estão distribuídas e não só concentradas nas pontas, ok? Então, é
um pouco de mito essa coisa de que camadas dão muito mais volume pro cabelo, tá? Não dão muito mais volume, elas dão uma impressão de um pouco mais de volume. E essa coisa do volume é complicada, gente, porque o volume é a quantidade de cabelo que você tem. E um corte não vai diminuir a quantidade de cabelo que você tem, ok? Ele vai só distribuir a quantidade de cabelo que você tem. Se você tem muito volume e você quer reduzir esse volume, aparentar ter menos volume, um corte com menos camadas, com as camadas mais nas pontas, mais para baixo, vão te ajudar a diminuir esse efeito de volumoso, né? Essa visão de volumoso. E se você tem pouco cabelo, você pode fazer um pouco mais de camadas dentro dos limites. E que limites são esses? Se você tem pouco cabelo e você faz muitas camadas, provavelmente você vai ficar com uma base rala. E não é interessante, você vai ficar tipo com um mullet aqui no final. Isso já aconteceu comigo, inclusive. Então, a sugestão, né, que o cabeleireiro costuma dar é uma quantidade moderada que o seu cabelo suporte sem ficar com nenhuma camada rala, nenhuma camada faltando cabelo, porque ele vai ter que distribuir tanto aí pelo seu gosto. Então, nem sempre o profissional vai conseguir fazer o tanto de camadas que você quer se você tiver uma quantidade pouca de cabelo para trabalhar essas camadas, ok? Por que eu vim falar desse vídeo, vim fazer esse vídeo aqui hoje? Bom, no curso eu aprendi vários tipos de cortes diferentes. Então existe o Chanel de bico, o long bob, o assimétrico, o tapered, que é aquele bem batidinho aqui do lado, e os cortes de cabelos longos, né, que são... Como que eu vou dizer? São menos opções de cortes de cabelos longos, né? Geralmente só são cortados em camadas mesmo. Os cabelos curtos, eles têm mais designs diferentes e você também pode só cortar em camada curta, não tem problema nenhum cortar o cabelo curto só em camada, ao invés de fazer um Chanel ou botar bico ou fazer assimétrico, você não é obrigado a fazer isso, você pode só fazer as camadas mesmo, que vai ficar bem bonito. E junto a essa pergunta de qual é o melhor tipo de corte para cabelo cacheado, eu sempre recebo a pergunta: Tamires, qual o seu tipo de corte? Qual o corte do seu cabelo? O meu cabelo é cortado em camadas, tá? Ele não tem um corte específico, ele só é cortado em camadas. Como eu disse pra vocês, é mais difícil essa coisa de nomes pra cortes de cabelo longo. No geral, eles são cortados em camadas, ou bastante camadas, ou menos camadas. Porém, atualmente eu tô fazendo uma transição de corte. Eu tinha um cabelo com com camadas moderadas, eu tinha uma quantidade significativa de camadas, mas eu acho que pro meu tipo de cabelo, que é um cabelo ondulado e um cabelo que não tem muito volume, não funciona tão bem ter tantas camadas quando ele tá longo, porque a minha nuca fica rala. Eu fico com o mullet, como eu disse pra vocês, né? Aquele rabinho ali atrás meio ralo, que eu sempre tô cortando e mostrando aqui pra vocês esse rabinho. A minha transição de corte tá acontecendo porque eu quero fazer um corte com camadas longas, né? Que não são camadas tão curtinhas e espaçadas. Eu quero deixar o meu cabelo mais reto e fazer as camadas só nas pontas, umas 2 ou 3 camadas bem próximas, só para dar mais movimento para essas pontas. Eu vou perder o volume com isso? Vou perder o volume com isso, mas eu não vou mais ter o problema do mullet, que me incomoda muito mais do que o volume, tá? Então, a minha camada mais curta é essa daqui da frente, e ela tá por aqui, ó. E a minha camada mais longa tá por aqui. O objetivo é fazer com que essas camadas se encontrem e depois fazer um corte para que elas se distanciem um pouco. Quando eu corto o cabelo curto e deixo ele crescer, geralmente as minhas camadas ficam com um distanciamento maior, porque para cabelo curto é mais interessante que você tenha um pouquinho mais de camadas para ele ficar harmonioso, né, para ele ficar redondinho, senão fica tudo meio que aqui concentrado, um bloco de pontas, e aí não fica tão bonito, tão interessante. Só que quando ele cresce, essas camadas começam a ficar estranhas no meu cabelo, e talvez você também sinta isso aí no seu cabelo, principalmente se você não tiver muito cabelo para harmonizar bem essas camadas, e você sinta que algumas dessas camadas estão meio perdidas, com pouco cabelo, estão meio estranhas e tal, que elas vão funcionar bem curto, mas não vão funcionar bem tão comprido.
Então, eu também queria deixar como indicação esse tipo de corte, que talvez funcione bem pro seu cabelo, que é o corte com camadas longas, que é o que eu tô tentando fazer agora. E é isso, gente. O melhor corte pro seu tipo de cabelo é o corte que você deseja fazer. Então, procure referências, vá no cabeleireiro, tenha confiança do que você tá fazendo antes de cortar uma quantidade de cabelo que você talvez não se sinta tão segura assim no momento. Eu sei que a gente precisa desapegar de comprimento, eu sempre prego isso, mas ao mesmo tempo também sei que quando a gente não tá pronta pra desapegar desse comprimento, vai lá e faz, a gente se arrepende. Isso pode mexer com a nossa autoestima. Então, prepara a sua cabeça, seu coraçãozinho, vê outras inspirações, que eu acho que acaba sendo muito importante pra gente tomar força, né, ter coragem, ir lá e fazer e abrir mão dessa história de que o cabelo precisa ser longo. E ouse, faça o que você tem vontade no seu coração, tá bom? Não existe certo ou errado, mas existem essas possibilidades aí de opções de cortes e também de camadas pra você fazer, dependendo do efeito e do resultado que você quer no seu cabelo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo, e na próxima tela eu vou deixar mais opções de vídeos que podem ser interessantes pra você assistir. Um beijo e até o próximo. Tchau!